Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. João Augusto Cura, quem vos fala. Um inscrito nosso pediu para mim fazer o seguinte, perguntou para mim assim: pô, será que esses caras, né, que têm problemas mentais, esses caras que têm problemas mentais, eles sabem que são loucos, né? Esses personagens tipo Coringa, tipo Arlequina, será que eles sabem que são loucos? Primeiro, o termo louco que a gente tanto usa não existe. O termo louco, ele não existe, tá? O termo louco, loucura, não existe. O termo certo é transtornos mentais, tá aí na sua tela. A gente nunca fala, fulano é louco. Não, fulano tem transtornos mentais. Esse é o termo científico. O termo louco foi o que a gente foi popularizando ao longo dos anos. Mas a pergunta dele é: será que quem tem transtornos mentais tem consciência dos transtornos mentais que tem? E isso baseado nos quadrinhos, é claro, né? Então eu separei aqui uma lista de personagens que têm transtornos mentais e aí eu vou explicar para vocês se eles têm ou não consciência. A pessoa que tem transtorno mental pode ter transtorno mental em vários graus. Por exemplo, a ansiedade é um transtorno mental e eu sou uma pessoa ansiosa e eu tenho consciência da minha ansiedade. Um exemplo leve, né? A pessoa que é bipolar tem consciência da sua bipolaridade e é um transtorno mental leve, dá para você ter convivência. Mas nos quadrinhos, as pessoas que têm transtornos mentais, as pessoas que são chamadas de loucos, tem coisas absurdas, né? Tem o ápice do absurdo. Então, vou pegar alguns exemplos dos quadrinhos para a gente estar trabalhando e respondendo a pergunta do inscrito. O primeiro a aparecer na nossa lista de personagens com transtornos mentais é o Cavaleiro de Gotham Batman, também conhecido como Bruce Wayne. Sim, ele tem transtornos mentais, no caso, TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, causado por a perda de seus pais em um evento traumático conhecido como no beco do crime. E ele sabe que ele tem esse TEPT, ele sabe que ele tem esse trauma não tratado e que esse trauma moldou a vida dele. Então, o primeiro louco, entre aspas, que a gente pode considerar é o próprio Bruce Wayne. E sim, ele tem consciência da sua própria loucura. Então, o primeiro louco que a gente tem é o próprio Batman e ele tem consciência da sua loucura. Então, grava isso. O próximo da nossa lista é o Cavaleiro da Lua, também chamado de Mark Spector. E eu vou dizer para você uma coisa, o caso dele é um pouquinho mais complicado, porque no caso do Batman, o Batman tem transtorno de estresse pós-traumático, é um único, né? É um único estágio, uma única, um único transtorno mental. Então, o caso do Batman é um trauma que moldou a vida dele inteira, mas é um único aspecto, né? Um único transtorno. No caso do Cavaleiro da Lua, o Mark Spector, não. Porque no caso do Cavaleiro da Lua, não é um único transtorno mental. No caso do Mark Spector, ele tem pelo menos dois. Pelo menos dois. Ele tem o transtorno dissociativo de identidade, né, que ele tem várias identidades dentro de um corpo. E ele também tem o apagões e lapsos de memória, já que as identidades não compartilham a mesma mente. Ou seja, ele tem pelo menos dois. E se você perguntar se ele é consciente, ele tem consciência parcial. Ele sabe que tem algo errado com ele. Mas o que tem de errado com ele, ele não sabe. Tipo assim, eu dormi em casa e acordei num táxi. E não lembro como é que foi o caminho, sabe? Da onde eu dormi em casa e apareci num táxi. Então tem alguma coisa errada comigo. Cadê a memória que devia estar aqui? Mas ele não tem noção de o que tem de errado com ele. Ele não tem noção de que tem várias personalidades dentro dele. É esse o problema. Ele não tem noção de que tem transtorno de múltipla personalidade, porque as personalidades não se conversam entre si. Então, cada uma age de forma independente, sendo que nenhuma sabe da identidade da outra, ou se sabe, age como se não soubesse. Ao ponto de ele ter consciência apenas parcial. Ele sabe que ele tem um problema mental, mas ele não sabe o que tem de errado com ele. O próximo da nossa lista, nós vamos de volta agora para falar de Edward Enigma, ou o Charada. O Charada tem um transtorno, né? Ele tem um problema mental, mas ele não tem consciência de que isso é um problema mental. O Charada, ele tem o transtorno de obsessão compulsiva, que é um transtorno mental, né? No caso dele, a obsessão dele é por charadas, por enigmas. Esse é o transtorno dele. Mas ele não acha que isso é um transtorno mental, ele acha que isso é genial, que ele é o homem mais genial de Gotham justamente pelo seu transtorno. Então ele não considera isso como um transtorno, e sim como um ato de genialidade, como se fosse alguém extremamente inteligente. Então não. O charada não é
consciente de que ele tem um problema mental. Em cima da nossa vista é um mutante conhecido como Legião, filho de Charles Xavier. Legião é um dos maiores telepatas da Marvel. Sério, ele é um dos maiores telepatas da Marvel. Tem poderes telecinéticos absurdos. Só que ele tem probleminha de cabeça, ele tem transtornos mentais e transtornos no plural. O Legião ele tem vários transtornos, mas vamos falar do problema aqui, né? Dos primeiros problemas dele aqui. O Legião ele tem o transtorno de esquizofrenia, né? Ele é um esquizofrênico. E ele tem o transtorno dissociativo de personalidade também, assim como o Cavaleiro da Lua. Então ele é esquizofrênico, ele tem esquizofrenia, que é uma doença, né, um transtorno mental bem forte. E ele ainda tem o transtorno dissociativo de personalidade, porque ele tem múltiplas personalidades que estão dentro da mente dele. E isso, somado ao grande poder mutante que ele tem, torna ele muito perigoso. O David, que é o nome real do Legião, sabe que ele tem problemas, mas ele não sabe ou não tem consciência de quais são esses problemas. Então ele não é consciente da sua condição enquanto louco, enquanto pessoa que tem problemas mentais. Então, respondendo a pergunta, o Legião não tem consciência de que tem problemas mentais. A Arlequina tem problemas psicológicos, obviamente, principalmente durante o tempo que ela ficou com o Coringa. Ela tem a síndrome de Estocolmo, a dependência emocional e o transtorno de borderline, né? 3 problemas psicológicos. E ela tem total consciência. Por que ela tem total consciência disso? Porque ela foi psiquiatra. E sendo psiquiatra, ela tem conhecimento, né? Ela estudou o suficiente para entender que ela realmente tem esses 3 transtornos. Ela entende, ela sabe, ela tem lapsos de consciência que, usando o seu diploma, ela sabe sim que ela tem esses 3 transtornos. O elefante na sala eu acho que era o Coringa, né? Todo mundo estava esperando o Coringa aparecer. Então vamos colocar ele logo de uma vez. O Coringa tem problemas psicológicos, obviamente. O problema psicológico do Coringa é transtorno de sociedade, de personalidade antissocial, delírios paranoicos e psicopatia. Ele é um psicopata. E ele tem total ou nenhuma consciência. Como assim total ou nenhuma consciência? Ele sabe que ele é um anarquista, ele tem uma visão distorcida disso, mas na cabeça dele, o fato dele ser um anarquista, dele ter isso tudo, faz dele a única pessoa sã de toda Gotham City. Ele acha que ele é o são e todos os outros são os loucos. Então ele não se considera um louco. Então, em sumo geral, ele sabe que ele pensa diferente, mas ele se considera são justamente por isso. Então, ele não tem consciência da sua loucura. O próximo da nossa lista é o Deadpool, um dos personagens mais loucos da Marvel. Então, obviamente, ele tem probleminha de cabeça. Os problemas que ele tem, né, os problemas considerados pela psicologia dele são psicose paranoica, né, psicose paranoica e transtornos de personalidade. Ele é psicótico e tem transtornos de personalidade, segundo a neurociência. Mas ele tem consciência disso. Total. Ele sabe que ele tem problemas, ele consegue identificar que ele tem problema de cabeça, ele sabe que ele é louco. E ele brinca com isso, ele faz piada com isso, ele satiriza o fato de ele ser perturbado mentalmente. Então, sim, ele é um louco consciente. Para finalizar, a mais perigosa da lista inteira, punchline ou piada. A punchline é uma das capangas do Coringa que surge logo após, né, a Arlequina deixar de ser uma capanga do Coringa, e já tem um vídeo próprio aqui no canal, eu vou deixar no card. A punchline, ela é literalmente uma das pessoas com as piores condições mentais, porque ela tem transtorno de personalidade narcisista, é antissocial e é uma psicopata funcional. Então, assim, eu garanto para vocês que ela é funcional, ela sabe das condições dela. E ela usa isso o tempo todo. Ela é fria, calculista e antissocial. E é uma das mais perigosas. E ela sabe das suas condições psicológicas. Então, em resumo, ela tem total consciência. Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus. E até a próxima. Amanhã a gente volta com outro vídeo aqui do canal. Muito obrigado pela sua audiência. E até amanhã.